A próxima regra seria então a distribuição. Observem que ela se assemelha à associação, mas na associação a gente tinha equivalências com o mesmo operador. A gente tinha conjunção indo para conjunção e disjunção indo para disjunção, tudo sempre mantido. Nesse caso, a gente vai estar sempre tratando com os dois operadores ao mesmo tempo, tanto a disjunção quanto a conjunção. Nesse primeiro caso aqui, quando eu tiver P e uma disjunção, observem que o que vai ser formado é esse conjunto aqui e esse conjunto aqui, né? Então eu formei dois e preservei o O aqui no meio. Mesma lógica para quando eu tiver aqui, né? Eu tenho esse conjunto aqui, então combino ele com esse e depois esse com esse. E o I fica aqui no meio, certo? Olha, esse aqui está trocado. Seria um O. Vamos para a resolução aqui. Vamos para esse exemplo, né, de distribuição. Como sempre a gente faz, ó, aqui tudo que vem antes da conclusão é premissa, então a primeira é Q ou R, é premissa. A segunda é não P e Q, é premissa. E a terceira é P, que é premissa também. Certo? Deixa eu ver o que é que a gente pode fazer aqui. Temos Q ou R, não P e Q e P. Para a gente que já está tratando de distribuição, eu acho que a gente poderia juntar duas coisas, né? No 4 aqui eu poderia fazer assim, ó, P, I, Q ou R. Então eu peguei o 3 e o 1 e apliquei a conjunção. Eu uni elas. E aí o que é que vai acontecer, ó? Eu posso aplicar agora a distribuição, que ela vai me trazer o seguinte, ó. P e Q ou P e R. Eu peguei a 4 e apliquei a distribuição. Para que isso serviu para a gente? Observe que no 2 a gente tem a negação de P e Q. Quando eu tenho uma disjunção e sei que um dos membros é falso, obrigatoriamente o outro vai ser verdade, porque senão o conjunto não seria verdade. Então eu sei que P e R é verdade se eu juntar o 5 e o 2 e aplicar o SD, né, o silogismo disjuntivo. Se eu tenho uma disjunção como verdade, sei que um dos membros é falso, logo o outro é verdade. E aí se eu tenho P e R, eu posso aqui chegar no passo 7 e tirar só o R. Se eu pegar o 6, fizer uma simplificação. Se na conjunção, se eu tenho uma conjunção de duas proposições e ela é verdade, obviamente os membros dela separados também serão. Então, cheguei aqui na nossa conclusão, beleza? Próxima regra. A próxima regra é a lei de De Morgan. A lei de De Morgan é uma regra muito utilizada, assim como o modus tollens e o modus ponens, né? Então, vale muito importante essa regra na cabeça. Ela trata da negação de proposições compostas. Então, ele tem a negação de uma disjunção e a negação de uma conjunção. Lembrando que depois eu posso tentar transformar condicionais em disjunções, então a lei de De Morgan pode servir inclusive para negar condicionais, certo? Então ela também é fácil de confundir, porque por vezes você vê essa negação aqui, né? Vou negar P e Q, eu pego e faço assim, ó, não P e não Q. Mas não é isso. Se a gente for analisar as tabelas verdades, a equivalência de não P e Q vai ser não P ou não Q. Certo? Então a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. Negação de uma proposição composta, nego cada proposição individualmente e inverto o operador. Se era conjunção, vira disjunção. Se era disjunção, vira conjunção. Como se dá isso de maneira literal? Aqui a gente tem um exemplo. Ó. O cachorro é verde e a cadela é azul. Se eu fosse negar isso aqui, a negação dessa proposição, como é que ficaria? O cachorro não é verde, ou, troquei aqui a conjunção por a disjunção, a cadela não é azul. Beleza? Então, isso que ficaria na forma literal. Então, como é que ficaria na
prova de argumento, aqui a gente tem um exemplo, né? Tudo que vem antes da conclusão é premissa. Então, nossa primeira premissa seria Q ou R. Nossa segunda premissa seria não P e Q. É uma premissa. E a nossa terceira premissa seria o P. 4. Já vi que eu tenho um P aqui embaixo, então vou começar aplicando De Morgan, certo? Negação da proposição composta, nego a primeira, troco o sinal, nego a segunda. Então, 2, apliquei De Morgan. Observe que agora eu tenho uma disjunção não P ou não Q e eu tenho P na terceira. Então, eu tenho uma disjunção sendo verdade e eu sei que um dos membros é falso. Então, quinto, se um dos membros é falso, o outro é verdade. Como é que eu sei disso? 3 e 4, silogismo disjuntivo. Eu preciso do Q, eu preciso do R, né? Então, no 1 eu tenho Q ou não R. Entrei no mesmo caso, né? Eu tenho uma disjunção, sei que um dos membros é falso. Se um dos membros é falso, logicamente o outro é verdadeiro. Então, peguei o 5 e o 1 e apliquei aí o SD. Tinha Q ou R, se eu sei que o R, se eu sei que o não Q é verdadeiro, logo o Q é falso. Então, o nosso R seria verdadeiro e que é a nossa conclusão. Com isso, finalizamos a prova de argumento, né, e também a explanação a respeito da lei de De Morgan.